Irmãos, irmãs, companheiros de jornada, encarnados e desencarnados, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta reunião pública. Estendemos os nossos agradecimentos e o nosso boa noite também aos companheiros da Rede Boa Nova que nos ouvem através das frequências do rádio. Antes de entrarmos no nosso tema desta noite, como é de nosso habitual costume, vamos fazer a nossa menção ao calendário espírita, que nessa semana homenageia a Caíbar de Souza Schutel. Nascido em 22 de setembro de 1868, no Rio de Janeiro, e desencarnado em 30 de janeiro de 1938, na cidade de Matão, estado de São Paulo. Órfão aos 9 anos, ele foi educado por seu avô, Dr. Henrique Schutel. Desde cedo, dedicou-se ao estudo e ao trabalho. Conheceu o Espiritismo através de Manuel Calixto e ficou tão impressionado que decidiu estudá-lo. Em 15 de julho de 1904, fundou o primeiro núcleo espírita da cidade de Matão e, em agosto de 1905, lançou a primeira edição do jornal O Clarim, que até hoje circula como importante veículo da imprensa espírita. Em 15 de fevereiro de 1925, lançou a Revista Internacional de Espiritismo e foi o primeiro a realizar um programa espírita pela rádio. Dedicou sua vida ao próximo, atendendo especialmente aos pobres. Deixamos nessa noite de hoje, então, a nossa homenagem a esse espírito que também contribuiu muito para a divulgação da doutrina, nosso irmão Caíbar. O tema desta noite vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Nós encontramos no Evangelho de São Mateus uma citação onde um fariseu que era doutor da lei, conhecedor da lei, e ele, tentado a chamar a atenção e fazer com que Jesus caísse em alguma contradição, perguntou-lhe: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Ao que o nosso Mestre Jesus respondeu: Amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Mas Jesus ainda completou: e aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejam a importância desse segundo mandamento, quando Jesus comparou esse segundo mandamento justamente com o primeiro: amar a Deus. Deus, nosso Pai, nosso Criador, o Mestre de tudo. Amar ao próximo como a si mesmo. Isso significa que nós temos uma obrigação muito grande para com o próximo, para com as pessoas que fazem parte do nosso convívio, que fazem parte da nossa vida. Toda a lei está contida dentro desse mandamento. Todos os profetas, todos os ensinamentos estão contidos dentro deste segundo mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. É algo de tamanha valia, tão grande, que engloba tudo o que foi passado por todos os profetas, por todas as religiões, por todas as pessoas que tentam fazer com que a população, com que o homem progrida, com que o homem aprenda. Nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Por quê? Porque isso inclui
tudo. Isso inclui todos os nossos atos, tudo aquilo que fazemos na vida. Imaginemos que se nós pudermos amar ao próximo como amamos a nós mesmos, nós poderemos nos colocar na situação da pessoa que está ao nosso redor. É através desse amor, esse amor incondicional, esse amor que cria, que procria, que dá vida ao que somos, que engrandece o espírito, que fortifica a alma, que nos traz a moral. É a expressão de maior caridade que nós temos, é o amor. Algo tão simples, uma palavra tão pequena, mas com um significado tão grande diante daquilo que somos perante a vida, que somos e que seremos. É através do amor que nós podemos nos elevar, é através do amor que nós podemos crescer, que nós podemos progredir, que podemos sair da situação que nos encontramos hoje e que podemos alcançar patamares muito maiores em nossa espiritualidade. É através dessa prática, dessas máximas, que nós podemos compreender o próximo e nos compreendermos a nós próprios. Porque amar ao próximo é algo muito importante, mas para isso se faz necessário que nós aprendamos também a nos amarmos. Pois a partir do momento em que nos amarmos, com toda certeza amaremos ao próximo. É necessário o aprendizado contínuo. É necessário que nós coloquemos em prática tudo aquilo que nos é passado, as lições de vida, pois adotando essas regras nós teremos um guia prático ao qual não cairemos em erro. Se fizermos para o próximo tudo aquilo que nós queremos que seja feito para nós, nós não teremos erro. Isso é um guia absoluto, não tem como errar. Basta que nos coloquemos no lugar do outro, para que nós possamos entender aquilo que se passa. Se em todos os momentos, se em todas as situações de nossas vidas, nós pensássemos sempre antes de agir, pensando o que nós gostaríamos que fosse feito, e se eu estivesse nessa situação, como eu gostaria de ser tratado? Se nós parássemos para pensar nisso, iríamos ver o quão grande é essa lição que o Mestre nos deu. O quão grande é este segundo mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós fizermos isso, estaremos na trilha correta para podermos alcançar degraus maiores em nossa evolução moral, em nossa evolução espiritual. Tendo falado isso, o Mestre Jesus acabou fazendo com que os fariseus se calassem e se retirassem. Mas não contentes, eles ainda mandaram os seus discípulos para tentar novamente ao Mestre, para tentar fazer com que o Mestre caísse em alguma arapuca montada por eles. Então um deles diz ao Mestre: Mestre, diga-nos, pois, qual a tua opinião sobre este assunto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar o tributo a César? Jesus, conhecedor de todo o assunto e sabendo do que eles queriam tratar, respondeu-lhes: Meus irmãos hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que vocês pagam como tributo a César. E foi apresentado ao Mestre uma moeda, que era um denário, a moeda da época, a qual Jesus mostrou a eles e perguntou: de quem é a imagem que está nessa moeda? De quem é a inscrição que está nessa moeda?
E eles lhe responderam: é de César. Então Jesus lhes respondeu: dai-lhes, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Com isso, eles se calaram e se retiraram, pois na realidade isso era uma armadilha, porque se Jesus dissesse para que não fosse pago esse tributo, ele seria jogado contra as autoridades. Mas Jesus, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, tirou disso e apresentou mais uma lição. Mostrou que nós devemos e que é lícito pagar aquilo a quem precisa, a quem merece. Ou seja, se deixar de pagar o tributo, você poderia ser preso. E ele ainda colocou mais, colocou que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, isso significa o quê? Ele mostrou para nós exatamente o que é o amor ao próximo, ou seja, a cada um segundo os seus merecimentos. Nós não podemos dar às pessoas aquilo que elas não merecem. Mais uma vez ele veio e afirmou o segundo mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Nós devemos agir dessa maneira para com todos, pois isso acaba condenando todo o prejuízo material e moral, acaba fazendo com que nós criemos responsabilidades, direitos e deveres para com todos aqueles que nos rodeiam. É através dessa citação que Jesus abre um caminho em nossas mentes e através da explicação dos Espíritos nós conseguimos entender isso, pois muitas das coisas que Jesus falava naquela sua época eram através de parábolas. Por isso a importância de lermos o Evangelho segundo o Espiritismo para entendermos melhor o que essas citações significam. É por isso que nós temos que nos instruir, que nós temos que nos educar, que nós precisamos nos amar. Afinal de contas, o amor, ele resume toda a doutrina do Mestre Jesus, como dissemos. E é o amor que faz crescer os nossos sentimentos. Os sentimentos que, na realidade, são os nossos instintos elevados ao mais alto. Pois quando nós nascemos, quando somos criados como homens, nós temos apenas o instinto. Conforme o tempo vai passando e nós vamos nos depurando, e nós vamos avançando, nós vamos nos corrompendo, nós vamos tendo também as sensações. Porém, a partir do momento em que o homem começa a se instruir e a depurar esses sentimentos, ele começa a crescer, ele começa a criar para si condições de evoluir e de crescer. Ele começa a criar condições de fazer com que toda a sua sociedade, com que todas as pessoas que se encontram ao seu redor possam se melhorar. Pois amar ao próximo é um sentimento de amor. E amor não no sentido vulgar da palavra, mas o amor verdadeiro, aquele amor que vem de dentro do nosso coração, aquele sentimento profundo que já está dentro do espírito e do coração de cada um, aquele sol que irradia a vontade de crescer, de ajudar, de beneficiar não somente a si próprio, mas aqueles que se encontram ao seu redor. Aquele amor que faz com que o universo trabalhe em conjunto, pois é para isso que nós estamos aqui. E feliz é aquele que consegue amar, feliz é aquele que ama de verdade, que consegue deixar de lado a sua mesquinharia, o seu orgulho, que consegue deixar de lado o seu eu e começa a viver para a coletividade. Como espíritos que o somos, é para isso
que estamos aqui para crescermos. A Terra, na realidade, é uma escola através da qual nós colocamos em prática tudo aquilo que aprendemos no plano espiritual e no plano terreno, no plano carnal. Mas nós precisamos colocar em prática todos esses ensinamentos, todas essas teorias, para que possamos nos melhorar dia após dia. É através desse amor que nós podemos fazer com que o nosso planeta, que já está passando por uma fase de regeneração, possa se melhorar. É através desse amor pelo próximo que nós vamos conseguir estarmos em mundos melhores e mais felizes. Nenhum espírito nasce para ficar estagnado. Nós nascemos com a função de aprender, de nos desenvolvermos e assim conseguirmos ir nos melhorando moralmente e espiritualmente. Cada dia é uma nova lição, cada dia é uma nova oportunidade. O crescimento da moral e da inteligência são as coisas mais importantes que nós temos, pois é através desse crescimento que nós vamos praticar essa lei de amor que tanto precisamos para crescer. É através da prática que nós vamos nos melhorar e vamos melhorar o mundo em que vivemos. Somos todos tripulantes de uma mesma navegação, sendo que no final de nossa jornada, alguns continuarão, outros terão que descer no meio do caminho. Porém, um dia todos chegaremos ao mesmo objetivo, que é a angelitude. Ainda nos falta muito, mas se começarmos agora, se começarmos desde já, alcançaremos patamares muito maiores em nossas vidas. É através da aceitação do que o nosso irmão, do que o próximo tem, é que nós podemos nos melhorar. Aceitar as dificuldades que cada um de nós tem, aceitar os sofrimentos do próximo, tentar entender e buscar a solução, a ajuda para aquele que necessita. Quando Jesus nos disse, amai ao próximo como a vós mesmos, ele não colocou nenhum limite aí. Será que ele colocou algum limite? O próximo é o nosso parente? É uma seita, uma religião que nós seguimos? É a nossa nação? Não. O próximo é essa família universal. Somos todos filhos de um único Deus, um único Pai Criador que nos colocou aqui para que possamos progredir, para que possamos nos melhorar. Nos mundos superiores, os espíritos, eles atuam com esse amor recíproco a todo instante. É isso que sustenta esses mundos. E é isso que vai sustentar e vai fazer com que nós possamos desenvolver aqui, hoje, esse bem maior para a coletividade. A partir do momento em que nós começarmos a pensar como uma família universal que nós somos, uma família espiritual, uma família de espíritos que está aqui para aprender, nós nos melhoraremos. Quanto mais nós amarmos, mais seremos amados. Quanto mais nós amarmos, mais nós seremos gratificados. Precisamos nos amar e nós não podemos, de maneira alguma, deixar com que o egoísmo e o nosso orgulho nos impeça de amar livremente, de amar sem restrições, de amar sem diferenças. Nós não podemos amar somente aquele que é bom
aquele que é bonito, aquele que é interessante. Nós temos que amar a todos, independente de raça, de cor, de credo, do que quer que seja. Não importa, meus irmãos, nós somos todos irmãos, filhos de um único Pai. Jesus já nos ensinou isso. Jesus já nos deixou essa lei maior: amar ao próximo como a si mesmo. Essa lei, esse mandamento que se equipara a amar a nosso Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador de todo este universo. Por que então nós deixamos que o nosso egoísmo, que o nosso orgulho haja diante de nós no nosso dia a dia? Porque quando falamos de amor, de amar ao próximo, é muito fácil. Porém, quando colocamos isso em prática no dia a dia, na rua, nos nossos trabalhos, nas nossas casas, por que tanta dificuldade? A resposta é simples, mas é difícil. Precisamos vencer, em primeiro lugar, ao orgulho nosso próprio, ao nosso próprio orgulho, ao nosso próprio egoísmo. Porque como poderemos vencer e ajudar o próximo se nós não ajudarmos a nós mesmos? Precisamos colocar em prática e dirigir essas forças de amor para todos, como uma família que o somos. Precisamos fazer com que o egoísmo suma do mundo, limpando o nosso mundo das injustiças, das misérias, das desigualdades sociais. Pois a partir do momento em que nós começarmos a nos amarmos uns aos outros, não existirão mais diferenças sociais, raciais, nenhum tipo de injustiça. Se nós deixarmos que o egoísmo prevalecerão aqueles que são os mais espertos na luta dos interesses. E quando dizemos espertos, não são sábios. Pois aquele que é sábio aprende a amar e aprende a repartir o amor com o seu irmão. Precisamos então deixarmos um pouco de sermos espertos e precisamos aprender a sermos sábios. Precisamos aprender a colocar em prática toda essa ideologia que Jesus nos deixou. Todos esses ensinamentos. E como fazemos isso, meus irmãos? É através da caridade, da prática da caridade, é através da fé, porque precisamos da caridade, sim, mas o aliado maior que nós temos para a caridade é a fé. E a fé raciocinada, aquela fé que sabe o porquê, porque nós estudamos, porque nós conhecemos as leis, porque nós temos conhecimento, graças aos espíritos, graças à doutrina espírita que nos permitiu isso. Nós temos conhecimento do que é a vida extracorporal. E como espíritos que o somos, nós precisamos estar sempre nos instruindo, evoluindo e crescendo para que toda a nossa nação cresça, para que todos nós possamos nos lembrar que a caridade é essencial no crescimento de cada um. O amor, a benevolência, o perdão para com todos. Devemos perdoar aqueles que nos agridem do fundo de nossos corações, porque se nós não realmente perdoarmos, quando chegarmos no plano espiritual, quando sairmos desse invólucro carnal e estivermos somente como espíritos que o somos, na presença dos amigos do plano maior, nós nos perguntaremos e nos questionaremos: por que deixei de perdoar? Deus nos perdoará na mesma proporção em que nós perdoarmos ao próximo.
Deus ajuda, Deus perdoa. Por quê? Porque é a consciência de cada um que realmente faz isso. Deus não julga, meus irmãos, e portanto nós também não podemos julgar. Nós não devemos julgar a ninguém. Nós não podemos julgar nem mesmo aqueles que são criminosos, que agem de maneiras erradas. Por quê? Porque são irmãos nossos que estão em outros estágios, que ainda não aprenderam, que talvez ainda não conheceram as leis de Deus. Mas nós precisamos e temos que ter em nossas mentes que quanto mais nós sabemos, quanto mais conhecimento nós temos, mais seremos julgados. Ou seja, esses irmãos que ainda não aprenderam não serão cobrados da mesma maneira que nós que já temos conhecimento da lei. Nós que estamos aqui hoje presentes, que estudamos, que buscamos esse raciocínio, seremos muito mais cobrados, porque já conhecemos. Portanto, vamos colocar em prática no nosso dia a dia essa lei maior de amor. Vamos colocar isso em prática. O próprio Chico chegou a dizer uma vez que uma das mais belas lições que ele tinha aprendido com todo o sofrimento dele foi a não julgar. E definitivamente, dizia ele, não julgar a quem quer que seja. Nós não sabemos o porquê da situação de cada um. Muitas vezes nós não sabemos nem o porquê estamos aqui. Temos hoje a certeza de que estamos para aprender, para crescer, para evoluir, mas não sabemos o porquê passamos por algumas dificuldades. Então, se nós pudermos amar com fervor aquele que nos rodeia, nós poderemos estar colocando em prática um dos maiores mandamentos que Jesus nos deixou. Poderemos estar mudando este mundo. E amar, ser caridoso, não é apenas dinheiro, não é apenas uma esmola. Ser caridoso é uma palavra, é um abraço, é um afeto. São coisas que ajudam, às vezes, muito mais do que dinheiro. O que nós dizemos a respeito de amor é carinho, é sentimento, é disso que nós precisamos. Me lembro de uma citação de Emmanuel, onde ele dizia ao Chico: Chico, quando você não tiver uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca. É difícil, né? Eu sei, todos nós sabemos disso, mas é um ensinamento de uma profundidade, de uma valia tão grande que nós não podemos deixar de lado. Nós temos que ajudar, sim, a todos, independente que seja um criminoso, um malfeitor. Dizem-nos os Espíritos: se podemos salvá-lo, salvemos. Que assim seja. Obrigado, Marcos. E é chegado o momento das perguntas. Aquele que tiver uma pergunta, uma colocação, por favor, só levantar a mão e o nosso companheiro chegará com o microfone. Marcos, boa noite. Boa noite. Dentro da vossa palestra, amai vós, amai os nossos semelhantes como a nós mesmos, né? Aliás, é uma palestra, se a gente for conversar à noite, vai passar a madrugada toda falando, filosofando em cima. E é verdade, porque a sociedade, se nós, não digo só nos dias de hoje, mas principalmente também nos passados e etc., faz tempo que a sociedade ela se comporta sempre com o mesmo comportamento, né? É como você falou, cada um pensando em si, e eu também concordo. E é curioso que quando uma pessoa ela tem problema, ela quer dividir o problema dela com os outros, né? Ou quando acha que os outros são culpados.
mas quando alguma coisa dá certo para ela, não comenta com ninguém, né? Fica guarda com ela, né? Aí eis uma prova de um egoísmo, né? Mas o que particularmente me deixa mais assim, pasmem, absurdo em relação a toda essa situação, é que eu assisti uma reportagem ontem, inclusive, infelizmente, é uma coisa até terrível falar, mas se eu não falar, eu vou sair daqui incomodado. Eu assisti uma reportagem onde um determinado empresário aqui de São Paulo, muito conhecido, ele marcou para amanhã, às 11 horas da manhã, por incrível que pareça, nos jardins da residência dele, que inclusive o bairro é Jardins também, o sepultamento do veículo dele, com cerimônia e tudo. Eu achei que estava brincando, era uma pegadinha, né? Mas mostrou lá já tudo reservado, preparado. Ele fez questão de dizer que era um veículo importado no valor de R$1.500.000. Aí eu fiquei pensando, o que passa realmente na cabeça de um ser humano, né? Quer dizer, fiquei imaginando que esse valor, um carro vendido, doado a uma instituição, seria altamente interessante, mas para ele chegar nesse ponto, vai demorar muito, vamos dizer assim, né? Então eu fico imaginando justamente esse grau do materialismo, o grau do eu, né? Somente as pessoas realmente muito mais pensando em si do que nos outros. Leva a essa situação, né? E foi mais um comentário, até um pequeno desabafo, mas esse é o absurdo dos absurdos, né? Verdadeiro, é verdade. Obrigado. Eu é que agradeço pelo comentário. Realmente, existem algumas pessoas que acabam se apegando, às vezes a coisas, às vezes a animais, a plantas, a objetos materiais, muito mais do que a pessoas propriamente ditas. Isso, na realidade, é uma forma de amor, só que não é um amor com sentimento, é um amor voltado apenas para o instinto. Nós encontramos isso em qualquer pessoa que ainda não tem evoluído, até mesmo em um criminoso que mate. Se nós formos procurar, ele sempre vai ter alguém ou alguma coisa pela qual ele se apega e ama. Então, o que nós podemos fazer é simplesmente orar, pois é a melhor ajuda que podemos dar a esses irmãos. Boa noite. Boa noite. Você disse de amar o seu próximo como a si mesmo, né? E a atitude dele, essa parte do pacote, se a gente não quiser pegar, tem alguma escrita na doutrina que esclarece isso? Obrigado. Quando nós dizemos amar ao próximo como a si mesmo, significa algo tão puro e tão grande que não importa se a pessoa que estará recebendo esse amor, esse carinho, irá retribuir ou não. Vamos citar os exemplos de Jesus. Jesus amava sem distinção, ajudava sem distinção a mulher adúltera, o criminoso. E é assim que nós precisamos fazer. É assim que nós precisamos aprender e evoluir. Amar sem dar interesse para aquilo que irá nos afetar, se alguém irá afetar a nossa moral ou não. Nós precisamos amar livremente, simples pelo fato de amar. Amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Fazer pelo próximo independente se ele vai retribuir ou não. Porque a partir do momento em que uma pessoa começar a fazer isso aqui dentro, isso vai crescer e vai passar de um para o outro através do exemplo, até que um dia todos nós estejamos nos amando mutuamente. Isso é amar ao próximo como a si mesmo. Boa noite, Marcos. Boa noite. Esse amor que você está colocando seria o amor ágape, incondicional.
Mas eu acredito que antes disso tudo a gente precisa conhecer a nós mesmos. Jesus colocou: conhece-te a ti mesmo. Agora, se nós formos ver por essa colocação, nós temos que vir desde quando o Pai nos criou, simples e ignorante. Nós estamos vindo nos aprimorando de lá para cá. Nesse processo todo, nós recebemos influência do meio em que vivemos. Tá? Às vezes facilita, às vezes dificulta. Mas eu coloco esse processo de amar ao próximo como a si mesmo, está correlacionado com o homem de bem. Estou correto? Corretíssimo. Quando nós dizemos que amar ao próximo está correlacionado ao homem de bem, isso é muito certo, porque o que é amar ao próximo? É ser íntegro, é ser justo, é ser responsável pelas nossas próprias atitudes. A partir do momento em que nós nos melhorarmos, como disse Sócrates, conhece-te a ti mesmo, a partir do momento em que nós nos conhecermos realmente, nós amaremos ao próximo sem distinção. Obrigado, Marcos. Infelizmente, o nosso tempo é curto e, no término, o Marcos ainda estará um pouco mais conosco aqui. Vamos deixar apenas uma simples frase que Allan Kardec nos deixou através da doutrina espírita, através da qual ele nos disse que fora da caridade não há salvação. Ou seja, meus irmãos, fora do amor não há salvação. Então, amemo-nos. Uma boa noite a todos.